Pronto, agora tá certinho. Certinho. Beleza. Conexão estabelecida aqui. Certinho. Então, essa aqui a gravação já foi, né? Certinho. Então isso aí, acho que já tá tudo certo mesmo, né? Beleza. O pessoal tá vendo aqui, né? Então vamos lá, a gente vai aqui. Eu acho que assim vai ficar até bom porque não vai precisar tirar minha imagem, né? Tem um slide aqui, tá? E aí qualquer coisa eu coloco o zoom aqui pra gente ler melhor, ok? Então, a gente tem esse texto aí, que é um texto legal, né? Interessante, ele vai falar sobre a rede social, né? Então, um texto da prova da SpaceX que já tem um tempinho, né? Mas a temática é bem interessante, né? E aí eu trouxe só esse texto pra gente analisar, quer dizer, só essas poucas questões, né? Justamente pra gente poder dar mais atenção ao texto e mais atenção ao vocabulário, né? E daqui pra frente eu quero, ainda mais chegando perto da prova, tanto aí a prova da SpaceX quanto a prova da EA, né? Começar a dar mais ênfase, inclusive até na prova da SpaceX, né? E na prova também da ESA também está chegando, tá? Então você vai perceber, né, que ele vai falar com relação aqui ao Instagram e ele levanta essa reflexão, tá? Então quando você percebe que o título, né, ele tem essa pergunta, tem uma pergunta, né? Então é porque o examinador, né, ele quer levantar essa reflexão aqui ao leitor, né? Que ele fala ali, ó, frequently, que seria o advérbio de frequência, né? Frequently asked questions. Então, questões que são perguntadas frequentemente, né? Então, ó, frequently é o advérbio de frequência, ó, frequentemente. Então, as perguntas que são feitas ali com frequência, né? Instagram. What is Instagram? Que é o Instagram. Aí ele vai explicar para você aqui falando o seguinte, ó. It's an application for your mobile phone that enables you to edit pictures you have taken with your mobile phone camera using built-in filters and share them with others. If you have an Instagram account, you can tag pictures, rate and comment on other people's pictures and follow other users. Então ele está falando aí, ó, que é um aplicativo, né, para o teu telefone, seu smartphone, né, seu mobile phone, que ele faz o que? Ele habilita a edição de fotos que você tirou, né, com a câmera do seu celular, usando um filtro embutido, né? Então você tem aqui o built-in, né, um filtro embutido, e você compartilha, né, ó, share, compartilha, ó, share them, então esse object pronoun, né, retomando justamente ali as fotos que ele falou, né, que você tira ali as fotos, né, você compartilha com outros. Se você tem uma conta de Instagram, ó, account, tá? Então conta de Instagram, você pode, ó, tag, que a gente usa essa linguagem muito comumente hoje em dia, né, que traz esse sentido de você marcar, né? Então você marcar essas fotos, você vai inclusive avaliar, né? Então esse rate pode ser no sentido, dependendo do contexto, né, de taxa, tá? Um sentido aí de avaliar alguma coisa, né? Então aqui pode ter sentido de avaliar, tá? E comentar, no caso ali, sobre ali as fotos de outras pessoas, e também seguir outros usuários, tá? How much is your app? Então quanto que é o seu, ou app, né? Quanto que é o seu aplicativo? Ele colocou aqui tudo zerado para dizer que ele é gratuito, tá bom? Inclusive tem a expressão, né, em inglês que você fala for free, por exemplo, né, para você falar que alguma coisa é de graça, né, não tem custo, tá? Então, importante aí também saber essas partezinhas aí, essa relação de sinonímia, né? E aí você tem aqui que ele vai perguntar, ó, where does the name come from? Então isso aqui é interessante, né? Porque ele está perguntando, ó, de onde
né, que vem esse nome, tá bom? Então você tem o from, a preposição que significa de, usada para você saber a origem, né? Então, em um diálogo muito usado, por exemplo, até a prova da IA já cobrou isso, e um diálogo pergunta, né, where are you from, né, de onde você é, né, a origem, tá? E aí você tem a seguinte narrativa que ele vai falar, ó. When we were kids, we loved playing around with cameras. Então, quando a gente era criança, a gente amava brincar com as câmeras. We loved how different types of old cameras market themselves as instant. Isso aqui também é interessante, né? Porque ele está falando que nós amávamos os tipos diferentes, né, das câmeras antigas, que marcavam elas mesmas como algo do instante, do momento, né? Ó, as instant. Então, realmente, cada câmera ela marca um período ali, uma época. Isso é interessante porque eu lembro que por volta de 2002, 2003, eu estava na minha adolescência, né? Então, estava começando essa tecnologia do celular tirar foto, e aquela foto era horrível do celular. E também aí começou o que? As câmeras digitais, né? Então você tirava a foto, ela ficava armazenada em um cartão de memória, ou ele era embutido na própria máquina, ou então você conseguia colocar lá uma memóriazinha nela, e aí você, com o cabo USB, você transferia suas fotos para uma pasta do seu computador. Então era uma foto muito legal, tinha como você revelar depois. Então, inclusive, você salvava em um CD e levava para revelar as fotos, né? Hoje em dia, raríssimas, né, as situações em que você revela uma foto, né? Então, como é que as coisas mudam de repente, né? Mudam rápido assim, né? E aí ele vai falar então o seguinte, ó. Something we take for granted today. Então, essa aqui é uma expressãozinha que você vai ter que analisar por meio do contexto. Por quê? Porque se você traduzir muito ao pé da letra não vai dar certo, né? Porque esse granted é no sentido aqui, seria da palavra na forma base, é o grant, do verbo quê? Do verbo conceder, tá? Então tem vários outros sentidos também com relação a essa palavra, mas o que ele vai dizer ali, something we take for granted today, então você já consegue observar na própria narrativa do texto que ele está comparando um momento antigo. Então você imagina, né? Ele era aqui criança e ele fala que agora é uma coisa o quê? Ele tem um sentido de trazer que é uma coisa comum, tá? Algo que já é agora normal pra gente, é comum, tá? Então essa expressão, ela vai trazer justamente essa ideia que você consegue perceber muito bem quando você observa justamente o próprio contexto, tá? O próprio contexto. Então ele vai dizer isso, né? Que agora é uma coisa muito comum, né? Você ter essas máquinas que tiram fotos ali, né? Com resolução boa e tudo mais. E aí ele fala, ó, we also felt that the snapshots people were taking were like telegrams in that they got sent over the wire to others. So we figured why not combine the two. Ou seja, ele fala que agora que as pessoas também elas perceberam, né, que o snapshot que as pessoas estão tirando eram como os telegramas que elas enviavam sobre ali os fios, né, para outros, tá? Então era uma forma rápida, inclusive, de você mandar algo para alguém. E aí ele chega a refletir sobre isso, né? Ó, so we figured, nós pensamos, nós chegamos à seguinte conclusão, né? Por que não combinar os dois? Tá? Então, combinar o momento com a rapidez do telegrama. Tá? Então, interessante isso aqui. Eu vou até marcar de amarelo para você, tá? Porque a aula de hoje a gente está fazendo justamente a análise desses termos aqui do texto, tá bom? Então, combinar o quê? Combinar esses dois, tá vendo? Ó? Então, por isso que, aí você vai observar que vai ter uma questão que vai trazer justamente isso, né? Por que o nome é Instagram? Então, Insta, né? Do instant, né? E a junção do Telegram, do gram ali, e aí tornou o nome, né? Bem interessante isso aqui também.
E aí ele vai levantar agora uma outra reflexão, tá? Outra reflexão, beleza, certinho, né? Então, vamos retornar então aqui, né? A nossa aula. Falei com a galera, tem que ter um momento desse aí para interagir, né? Então, você vai observar o seguinte, ele vai falar, vai levantar outro questionamento, né? How did the idea come about? Então, ele vai querer saber, ele vai levantar essa reflexão, né? Como é que essa ideia, né, surgiu, tá? Aí ele fala, ó, we love taking photos. Olha só o photos aqui, ó. Olha só, esse texto da SpaceX, ele é um texto antigo e eu já falei sobre esse texto em um momento anterior, né, das nossas aulas aqui no YouTube, né? Então, por que eu estou falando sobre ele, né? Porque na prova apareceu sobre o famoso kilos, né? Então, ó, mesma ideia que você tem aqui, né? Da questão do photos, né? Ele tem só o S ali porque vem da palavra photograph, né? De fotografia. Então, ele diz que nós amamos o quê? Tirar fotos, tá? Inclusive, e até ver o comentário do Guerreiro aqui, que ele fala o que? Ele tinha falado aqui a questão que ele falou do TechPix, né? O Lucas. Você vê que ele fala aqui, a questão a gente fala assim de tirar foto, né? Mas antigamente a gente falava o quê? Muito antigamente, isso aí eu era criança, falava de bater um retrato. Era bater um retrato. Até muda, né, o jeito que a gente fala também, né? Então, aí ele fala, né, que a gente sempre teve, então, a gente sempre assumiu esse interesse, né, de tirar foto, que exige, no caso, uma câmera muito grande, né, uma câmera muito robusta, né, e alguns anos ali de uma escola de arte, por exemplo, né? Então, no caso, para edição de foto, para fazer filtro, realmente, né? Tinha o Corel Draw, tá? Corel Draw, que era para você mexer ali nas fotos. Hoje em dia, um aplicativo de celular você consegue também mudar as fotos ali, o filtro no próprio Insta, que ele está falando aqui também, né? Aí ele diz, ó, but as mobile phone cameras got better and better, we decided to challenge. Nós decidimos o que então? Desafiar essa presunção, né? Então decidiram então com relação a isso aqui, ó, challenge, né? De desafio, de lidar com isso aí, tá? Com essa presunção, ele fala we created Instagram to solve 3 simple problems. Aí ele vai elencar agora 3 problemas que eles pretendem, né, ou lançaram para resolver esse problema, que é o seguinte, ó. Ele fala aqui o seguinte: mobile photos always come out looking mediocre. Vixe, agora como é que medíocre, né? Como é que seria a pronúncia exata disso aqui, né? Me perdoe, isso aqui é porque quando a escrita é igual à pronúncia da língua portuguesa, a gente tende a querer pronunciar como a gente fala, né? Aí ele fala: our awesome looking filters transform your photos into professional looking snapshots. Aí ele fala que a foto do celular, ela sempre pareceu medíocre, né? Sempre pareceu com aquela qualidade ruim. Aí ele fala que os nossos filtros interessantes ali, né? Nossos belos filtros interessantes parecem transformar suas fotos em uma aparência profissional, em uma foto profissional. Sharing on multiple platforms is a pain. We help you take a picture once, then share it instantly on multiple servers. Então ele fala que compartilhar em múltiplas plataformas, ela é o que? É um incômodo, né? Uma dor, tá? É um incômodo. E aí ele fala, ó, nós ajudamos você a tirar uma foto uma vez
então compartilhá-la instantaneamente em múltiplos serviços, né? Em múltiplos o quê? Plataformas, em múltiplas redes sociais. E aí ele continua também falando o seguinte, ó. Most uploading experience are closing and take forever. We've optimized the experience to the best, fast, efficient. Então ele está falando que a maior, né, a maioria das experiências de uploading, né, ela é no caso que elas são elas são algo desajeitadas, né, assim, complicadas, né, e demoram muito tempo, né, ó, take forever. Aí ele fala que eles otimizaram, né, essa experiência para ser o quê? Para ser mais rápido e eficiente. E aqui já as duas últimas reflexões do texto, ele vai falar o seguinte, ó. How does privacy work? Então, como é que funciona a privacidade do usuário, né? We have adopted a follower model. That means if you are public on Instagram, anyone can subscribe to follow your photos. Então ele fala que eles adotaram um modelo de seguir, né, de seguidor, que significa que se você é público no Instagram, qualquer pessoa, né, então anyone, qualquer pessoa pode estar ali apta a seguir suas fotos. Ou seja, então o seu perfil, né, aquele que você conhece de ter o perfil aberto, né? Toda foto que você postou, a pessoa, mesmo ela não seguindo você, ela vai ter acesso ali às suas fotos. Agora, se você colocar privado, né, só aquelas pessoas que seguem você. E aí ele fala aqui também explicando isso, ó. We do, however, have a special private option. Então ele fala que nós temos então, ó, entretanto, uma opção especial de privacidade, né, de modo privado. Ele fala, in this mode, a user can make sure he or she must approve all follow requests before they go through. Ou seja, então ele fala que nesse modelo de privacidade, um usuário ele pode ter certeza, né, se ele ou ela deve aprovar, né, deve aprovar ali todas as solicitações antes dela passar pelo seu perfil, né? Então esse through é do passar, igual o drive-through, né? Who can see my photos? Quem pode ver minhas fotos? All photos are public by default, which means they are visible to anyone who has an account. Então ele fala que todas as fotos que são públicas, né, por meio dessa opção, dessa ferramenta, que significa que elas são visíveis para todos aqueles que têm uma conta. If you choose to make your account private, then only people who follow you on Instagram will be able to see your photos. E aí aqui ele fala que se você escolher, né, essa opção, fazer da sua conta privada, então somente as pessoas que te seguem no Instagram serão capazes de ver as suas fotos, ok? Então aquilo que eu falei para vocês com relação a foto ali, o Instagram, né? Eu vou retomar aqui a minha tela, porque deu um problema aqui que desconectou. Beleza? Deixa eu aparecer novamente. Aí a gente já vai agora analisar a questão, né? Vamos analisar então a questão aqui. Beleza. Então é o seguinte, ó. Aí a gente tem essa seguinte questão que ele vai falar aí, ó. According to the text, read the statements
and choose the correct alternative. Então aí de acordo com o texto você vai ler então essas afirmações e escolher a alternativa correta, tá? Lembrando que esse assunto, né, embora a prova ela não é uma prova recente, mas eu acho interessante a gente analisar realmente esse texto, por quê? Porque esse assunto de rede social, né, é um assunto também que pode, eu vou até deixar gravado essa parte também, que é importante, né? Pode aparecer um texto com relação às redes sociais, porque de um tempo para cá veio acontecendo muitas coisas com relação à rede social, né? Então o próprio presidente, o Trump lá dos Estados Unidos, ele foi banido do Instagram, tá? Então, e aí o texto pode falar sobre a reflexão do que seria politicamente correto ali para seguir as diretrizes de determinada rede social, tá? E isso aconteceu no início desse ano, tá? Então eu estou tendo como base, por exemplo, quem fez a prova da ESA, aquela tragédia de Brumadinho, que aconteceu também no início de 2019 e no final de 2019, né? Quer dizer, ali para agosto, né? A prova cobrou sobre a tragédia de Brumadinho, tá? Essa deu para matar pela assertiva 2. Ah, verdade, ó. O que ele diz aqui, ó? A número 1 ele fala: The user is able to control who is going to be a follower. Ou seja, ele diz que o usuário ele é capaz de controlar quem será ali um seguidor, tá? Aí o texto fala sobre isso. O texto ele vai falar sobre isso porque o texto vai falar justamente com relação a essa parte que ele vai dizer aqui com relação a como é que funciona a privacidade, tá? E também quem pode ver as suas fotos e tudo. Então aqui ele vai dizer justamente isso, né? Que se você tiver no modo público, qualquer pessoa, né? Modo público, qualquer pessoa, ela vai poder ver ali as suas fotos, tá? Então, ele diz também com relação a isso, né? Que o modo privado você tem mais a sua identidade ali da sua conta, né? Você vai ter a sua conta mais reservada, né? Então, a número 1 tá ok, realmente, né? Ele fala sobre isso, né? Com relação a pessoa controlar, né? Quem que vai ser ali o seguidor dela. E que a pessoa pode ver e tudo, né? A 2 ele fala: Anyone can see your pictures when you use the private model. Ó, aqui tá errado por quê? Porque se eu falo que todo mundo, né? Qualquer pessoa, ela pode ver as suas fotos quando você usa o modo privado, aí aqui tá errado, né? Por quê? Porque o modo privado é um modo restrito, como naquela parte mesmo eu grafei aqui para você, eu marquei, dizendo que nesse modo aqui, né? Então a número 1 ele fala aqui, ó, que você tem uma opção privada em que você pode, no caso, ter a certeza, né, de aprovar a solicitação de quem tá aparecendo mesmo pão de queijo aqui na câmera. Dá um aí. How do you say pão de queijo in English? Pão de queijo? Cheese bread? Faz sentido, né? Cheese bread, né? Cheese é queijo, né? Bread é o pão. Então aqui, aí essa 2, no caso, ele falou também ali dentro dessa parte, né? Que é com relação aqui a pessoa visualizar as fotos lá, né? E aí você tem a terceira que fala: o nome Instagram, né, ela vem desse termo aqui, ó, que é o Instant mais o Telegram, ok? Então aqui no texto você tem, então, ó, você vai ter realmente aqui, ó, Instant, e você tem o Telegrams, e é justamente nesse tópico onde ele pergunta, né, de onde veio o nome. Esse texto aqui é interessante, ele ter separado por tópicos, porque fica mais fácil para você localizar em qual tópico ele está falando determinada situação, determinada narrativa ali do texto, tá? Então isso é interessante mesmo, você fazer um texto desse aí, tá bom? O eu sou o Gui, vida boa, né? Vamos voltar aqui para a tela, senão o pessoal não vê, né? Certinho. Então voltando aqui, você tem
a terceira tá certa, tá? Então, realmente, aqui tem 2 você elimina, né? Então, a 2 na letra B não tem, aqui também não, e aqui também não. All of them are correct, todas elas são corretas, verdade. Aí você, pela 2, você já chegou realmente que é a letra A. Perfeito, é. Aí a 4. Creators of Instagram think that all mobile pictures look good. Ó, os criadores do Instagram acreditam, né, ou acham que todos os celulares, né, telefones, todas as fotos de telefone, né, parecem boas. Ó, look good? Não. Por que ele iria criar um filtro para a pessoa poder justamente melhorar as fotos lá, né? Por que seria um filtro embutido na própria rede social? Realmente não faz sentido, né? Aí a 5. The application software is available for free. Exatamente, né? Ó, eu acabei até de falar para vocês lá na leitura do texto, né? Ó, for free, tá vendo? Ó, de graça. Então, esse for free, ele tá ligado ao quê? Tá ligado aqui a esse 00, né? Perguntando quanto custa, ó, how much. Fica ligado também, tá? Porque é a aplicabilidade também, ó, do quantificador. Quando você vai perguntar quanto custa, ó, how much, tá? Porque você está tratando de dinheiro, o dinheiro é incontável, ok? Então você tem aqui, então, que não custa nada, é aquela expressão que você viu lá, ó, for free, tá? Isso aqui é muito comum, né? Você observar em interpretação de texto, né? Ele utilizar duas maneiras de dizer a mesma coisa, né? Então, 0.00, ou seja, nada, então significa que não tem custo algum, tá? Você tem, por exemplo, for free, de graça. Tem também, inclusive, a expressão free of charge, então livre de taxação, livre de cobrança, tá? Free of charge, também é uma expressão usada aí que já vi em texto, tá? Então, a 5 tá ok, realmente é de graça, for free. E a 6, you can post your Instagram photos directly to other social platforms. Então você consegue postar suas fotos do Instagram diretamente para outras plataformas. Certinho, também ele falou isso lá, tá? Ele disse justamente isso que ele fala aqui, ó, sharing. Ele diz que compartilhar em múltiplas plataformas ela é uma dor de cabeça, por exemplo, né? Mas ele fala que ajuda a compartilhar, então, ó, instantaneamente, né, em várias plataformas. Ele retomou, inclusive, a plataforma pela terminologia service, tá bom? Então, isso também é importante você saber que um nome ali pode retomar uma expressão ali que ele já falou anteriormente no texto, né? Então, é importantíssimo realmente ter essa ideia aí na leitura e interpretação de texto, tá bom? Vamos para a questão de número 2, que ele vai dizer aqui, ó. Isso aqui também é interessante. É o que eu falei para vocês, né, que está se tornando tendência, né, em várias outras provas. A SpaceX mesmo, ela já vem um tempo com essa cobrança da expressão, né? Da expressão, você tem uma expressão da língua inglesa e ela quer a correlação, né, a equivalência a qual sentido ali de denotação dessa expressão, por exemplo, tá? Então, às vezes é uma frase, às vezes é um phrasal verb, às vezes é uma palavra só, né? Que aí, no caso, quando ele quer uma relação de sinonímia, de significado, ele coloca, por exemplo, como eu posso dizer, seria ali a definição, né? A definição em inglês, tá? Ele coloca a definição em inglês, ok? E aí você tem aqui, ó, nessa frase, né? We love it how different types of old cameras market themselves as instant. Então, nós amávamos como os diferentes tipos ali de câmeras antigas marcaram ali elas mesmas como um instante, né? Something we take for granted today. Então, hoje que nós temos como algo que? Algo normal, algo comum, algo de fácil acesso, né, hoje em dia. The expression something we take for granted means. Então, essa expressão, né,
ela vai significar o quê? Essa expressão aí. Ó, aqui ele vai dizer, aqui ele vai falar o seguinte, ó, something we have to give someone. Então alguma coisa que deve dar, que tem que dar a alguém. Então não, né? Porque ele não está falando nesse contexto aqui. Você não vai ter que, no caso, dar uma câmera para cada pessoa, ou né, nesse sentido assim de que está falando ali, né? De tipos de câmera, não. Né? Então isso aqui realmente não vai fazer sentido, tá? Você vai ter a letra B. Something we have to do every day. Então, algo que nós temos que fazer, então, diariamente, né? Também não, tá? Você tem something we usually value a lot. Então, alguma coisa que nós damos muito valor. Ele diz que é algo comum, né? Algo comum. Então, esse granted, você tem mais essa ideia de comum, né? Então, não algo de valor, muito valor, né? Porque não é uma coisa rara. E tá falando que é algo já bem tranquilo, bem usada hoje em dia, né? Letra D. Something we don't have to learn. Então, algo que não temos que aprender. Também não, né? Ficou fora de contexto. E a letra E. Something we don't give much importance to. Exatamente, ó. Algo que nós não damos muita importância para, né? Por quê? Porque realmente ele falou que antes, né, as câmeras antigas, os diferentes tipos de câmeras antigas, né, elas marcaram, né, foram marcantes. Aí ele fala que hoje é algo que comum, a gente tem no celular, né? Então, os celulares já trazem uma câmera com uma já traz o celular ali, né? Já traz com a câmera e também com essa aplicabilidade agora também desse aplicativo, né? Do Instagram, que ele também tem um filtro, né? Para poder fazer com que a foto fique de uma maneira profissional, né? Então realmente é algo comum se você comparar com antigamente, que é o que ele está fazendo aqui, né? Ele está comparando com algo antigo, tá? E aqui você tem a terceira, né? Que ele vai falar ali, ó. Which words are synonyms for photos in the text? Então, qual palavra que ela tem essa relação de sinonímia com a palavra foto? Então, ele trouxe duas definições aí para você observar aí, tá bom? O vocabulário está no nível. Boa noite, João Pedro, né? Texto muito grande para ESA, eles gostam de economizar folha. Lucas falou. Bom, não sei, guerreiro. A ESA pode cobrar assim nesse ano? Eu sou o que perguntou. Acredito que pode, tá? Boa noite, tal. Descobri isso nos simulados. Para acertar as questões da ESA não pode caçar cabelo em ovo, é bizu. Kaique, é verdade. É bizu. Verdade. Deixa eu retornar aqui a tela aqui para vocês, porque senão aparece, eu não coloquei aqui, inclusive vou ter que até cortar essas partes que eu interajo com vocês para poder ficar certinho, né? Eu esqueci de colocar o chat para poder olhar aqui no programa aqui. Aí eu tenho que olhar para a tela, só que eu tô compartilhando a tela, né? Mas vamos lá. A Larissa falou B. Essa agora, né? Então, olha só. Ó. Letra B, vamos ver. Você tem a letra A, que vai falar aqui, ó. Requests. Ó, essa palavra aqui, ela vai trazer para você a ideia de solicitação, né? Solicitar. Tá bom? Solicitar. Quando a pessoa solicita, né? O pedido, faz um pedido, né? Então, solicitar, ou também na ideia de pedido, tá bom? Um pedido. E aí, filters são os filtros, né? Então, não tem a ver com foto que ele está falando aqui, né? Aí você tem
a letra B, que é o snapshots, e pictures, tá bom? Pictures, ele tem essa ideia também de realmente de imagem, né? Tem essa ideia de imagem, tem a ideia também de quadro, tá? De quadro, vai ter várias, né? Então foto também, né? Foto, então vai ter essas ideias aí, tá? E o snapshot, inclusive o seguinte, hein? Quando a gente vai tirar a foto da tela, a gente costuma falar como está escrito, inclusive aqui no teclado do meu computador, né? Está aqui escrito print screen, tá? Então vou até colocar aqui, ó, tá escrito ali print screen. Só que quando a gente vai tirar esse print, né? Eles falam, o mais comum ou o mais adequado seria, né, o screenshot, tá? Que seria você tirar ali a foto da tela. Então, o mais usado seria screenshot. Então, snapshot, né? Então vem daí também, né? Da foto, né? Também do retrato, né? A gente não fala mais de retrato. Então, realmente aqui tem a ver. Aí você vai ver que as outras não, você consegue matar. Cada alternativa você consegue matar uma palavra, né? Por quê? Ó, followers seria os seguidores. Então, o que tem a ver seguidor com foto, né? Falso. Plataformas. Ó, plataformas também, né? Falso. E novamente, ó, requests, que seria o quê? Solicitação. Então, falso. Então, ó, você conseguiria matar essa aqui, a primeira, que seria a solicitação, filtro também nessa aqui, né? Seguidores, plataformas e solicitações, pedidos, tá? E aí você percebe que a única que tá aí de acordo as duas é a letra B de Brasil, entendeu? Então, e aqui no final, né, ficou o nosso gabarito aqui, tá? Então, então é isso aí. A gente programou para ser 1 hora realmente, né? Porque a gente está aqui no Meet, tá? E isso aqui também eu estou fazendo um teste aqui pelo Meet. Por quê? Porque eu quero fazer. Eu não sei se vai dar certo para amanhã. Eu vou tentar organizar isso para amanhã de madrugada, tá bom? Para a gente poder fazer um viradão só aqui no Meet. Eu não vou transmitir ele no YouTube. A única coisa que eu vou fazer com relação ao YouTube, eu vou transmitir só para quem é membro, né, do canal. Que aí a galera que ajuda, contribui com R$2 só, vai assistir ao vivo, no caso, se não quiser participar aqui, também vai ter acesso à aula para quem é membro. Então, esse viradão, no caso, né? E aí esse viradão vai ter vários bizus aí, tá? E, inclusive, eu vou falar sobre o simulado que eu vou lançar público, né, juntamente com a galera do curso. A galera do curso até pediu mesmo para poder eles terem uma noção, né, da média da galera. Só que eu vou lançar esse simulado, eu vou lançar a correção dele pública no Instagram, inclusive no Insta, né, que a gente tá falando do Instagram aqui, né, e no YouTube só pra galera do curso e pra galera que... E esse simulado especialmente eu vou deixar também pra galera membro do canal aí, tá bom? Porque como a galera tá contribuindo, né, tá dando uma força pro canal, eu tenho que realmente dar uma contrapartida, né? O pessoal tem que ter o benefício, né? Então, eu vou compartilhar com a galera que apoia o canal, né, que é membro do canal, tá bom? Então é isso aí. Aí aproveitei para fazer um teste aqui. Realmente aqui eu acho que deu certo. Eu acho que galera que tá acompanhando pelo YouTube aí, não, acho que não travou não, né? Foi tranquilo, né? Porque da outra vez que eu gravei, ele travou porque eu tava fazendo o compartilhamento de tela também no computador. E aí agora eu tô fazendo o quê? Eu tô fazendo compartilhamento de tela pelo Wi-Fi. Aí eu não sobrecarrego a máquina, né? Aí evito de dar travamento, porque minha internet tá boa aqui, tá muito boa, então só tem esse problema que às vezes pode cair a tela como aconteceu, né?
Mas aí rapidamente eu faço a edição dentro do próprio YouTube e resolvo isso. Eu vou cortar essas partes que não tiveram a ver com a aula, tá bom? Aí eu vou fazer assim também. Então, galera que tá no grupo do WhatsApp, fica atento aí que amanhã eu vou estar mandando a mensagem lá pra gente combinar o horário direitinho. Provavelmente vai ser amanhã 11 horas. E eu vou trazer mesclado ali questões da SpaceX, questões da EA, que eu acho que tem mais a ver ali com o que a galera vai fazer a prova, né? SpaceX, EA, e tem a ver também com a prova da ESA, tá? Então eu vou separar aí, vou ver se eu consigo separar 20 questões, né, de texto, gramática, e aí eu acho que vai ser interessante se todo mundo participar do Meet para ficar mais interativo, né? Vocês poderem abrir o microfone para poder participar, né? Perguntar também. E a gente pode também, para não ficar uma coisa também monopolizada, né? Eu vou até falar com o Guerreiro LD, acho que ele não está aqui agora, né? Para ele também trazer algum material de matemática, que o Guerreiro está bisurado na matemática. A gente pode falar um pouco de redação. A gente vai poder fazer um viradão com mais de uma matéria, né? Não precisa ser só inglês, tá? Vou combinar isso com vocês aí no grupo do WhatsApp. Eu vou mandar uma mensagem para vocês lá pra gente ver direitinho isso aí. Beleza? Pode ser, né? Acho que pode fazer isso, né? Pensei que ia ser um tira dúvidas com o pessoal do Meet. Sim, então, tira dúvida, isso mesmo. Rodou de boa, manda salve pra Manaus. Beleza, salve pra Manaus. Beleza, galera? Vocês têm o grupo do WhatsApp, né? Galera tem um grupo do WhatsApp, né? Acho que tem. Ou o link do grupo do WhatsApp, acho que a galera tem, né? O pessoal participa, né? Acho que é a galera do grupo que tá aí presente, né? Então, beleza. Bom, então é isso aí. Então, agradeço aí a participação de todos, tá? E a gente se encontra, então, na nossa reunião pelo Meet aqui. Tranquilo? Então, valeu aí. Tamo junto, hein?